Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Bento, o grande pai do Ocidente. E este grande santo, além de ser o pai do Ocidente, ele nos ensina aquilo que nós sabemos quase de cor: ora e reza, né? Mas este ora e reza tem um princípio. Qual é o princípio? É de nada colocar no lugar de Deus. O princípio a regra que São Bento tem é de nada antepor a Cristo. Quando ele entende isso e quer passar para os monges, né? E quer também que essa regra de vida, que deveria ser a regra de todo cristão, de nada colocar em primeiro lugar, né? No lugar de Cristo. Que Cristo deve ser sempre o primeiro e ponto. Na teoria, nas nossas cabeças nós colocamos isso: Deus é primeiro na minha vida. Mas na hora de colocarmos em prática, parece que Deus vai sendo o último. Nós vamos às missas, nós vamos às pregações, nós escutamos as palestras e queremos, né, aquele desejo de santidade, de sim, tudo que Cristo quiser, eu também vou querer, né? Como diz lá São Rafael Arnaz: quem seria louco de não querer aquilo que Deus quer? Sim, tem muitos loucos que não querem. E São Bento quer nos ensinar que precisamos colocar Cristo em primeiro lugar. E isto de forma concreta, todos os dias, todas as horas. Mas para que isso aconteça, né, nós precisamos de ter, sim, esse projeto de santidade, de querer fazer a vontade de Deus, mas sabendo que a primeira luta que nós iremos travar é uma luta contra o demônio.
A oração, um tanto de libertação que São Bento fez, e muitas pessoas rezam como algo devocional, sem saber, de fato, o grande poder que tem essa oração, de colocar Cristo no centro da vida. Quando nós vemos aquela medalha de São Bento, existe ali 2 símbolos, que foi uma certa insídia do demônio contra ele, o cálice com veneno, que ele abençoa, e aí quebra, e o outro, o corvo, que estavam querendo entregar pão envenenado para ele, e o corvo vai, pega e sai, leva para outro lugar. Vejam de que, sim, ele tinha um desejo de colocar Cristo em primeiro lugar, e colocou isso com a regra de vida, reza e trabalha, mas essas 2 coisas, tendo Cristo como primeiro lugar. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, Cristo deve ser o primeiro. No agir, no pensar e em executar. Ele deve ser o primeiro. E se a primeira luta que nós devemos travar, que o demônio não quer que nós coloquemos Cristo em primeiro lugar, é contra ele mesmo, contra Satanás. Então São Bento tem lá a oração que foi escrita lá pelo século 18, 19, que começa, a cruz sagrada seja minha luz. É interessante que o cristianismo sempre viu a cruz como um grande poder devocional, que todas as orações que nós começamos a fazer, nós começamos com o sinal da cruz. A cruz, ela tem um grande poder de libertação. E para que essa libertação? Para que nós consigamos de fato fazer a vontade de Deus. Nem sempre nós estamos dispostos a fazer essa vontade. Nem sempre. Nós queremos fugir dela. E a oração começa bem assim: a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. O guia de todo cristão é a sagrada cruz que nosso Senhor nos deu. Tanto que quando nós somos batizados, o primeiro sinal que nós recebemos é a cruz nas nossas testas. Vejam de que é uma oração de libertação, é uma oração de um certo exorcismo que todos nós podemos fazer contra as insídias do demônio que quer fazer perder os fiéis e principalmente perdendo eles da vontade de Deus. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te de mim, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Vejam de que esta oração é para cumprirmos aquele princípio da regra de São Bento. De nada colocar em primeiro lugar a não ser Cristo. De nada antepor a Cristo. Ele deve ser o primeiro, o centro. Em todas as nossas vidas. Seja dos nossos projetos, seja quando nós iremos executar, tudo deve ser Ele o primeiro. E é triste porque os cristãos pensam isso, mas não querem executar isso. Por isso, nesse dia que nós celebramos a memória de São Bento, como uma forma devocional, sim, mas com muita fé e esperança, rezarmos esta oração e, mais do que rezarmos, termos uma cruz e rezar com ela. Sim, espantem as lutas que nós iremos passar. A igreja sempre passou por várias lutas, mas sempre teve a cruz como guia. Pode ser que na sua vida esteja passando por várias batalhas,
E você, com medo de colocar a cruz e Cristo como o centro, né? Achando que é melhor os seus projetos, o seu jeito, você deixou a cruz de lado. Assuma a cruz novamente. Ela é a nossa guia. Ela quer nos conduzir. Ela quer exorcizar tudo aquilo que não procede do coração de Deus. Que São Bento, que colocou como regra, né, a oração, o serviço, mas mais do que isso, colocar Cristo em primeiro lugar. Que Ele interceda por nós e nos ensine a querer lutar para colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,